Hoje eu quero falar sobre um assunto que já foi muito doloroso para mim, só que hoje é muito mais tranquilo, que é as minhas feridas da paternidade. Se você caiu nesse vídeo é porque eu acredito que você também tem algumas feridas de paternidade, só que tudo que é ruim também tem um lado bom, tá, gente? Tudo que é difícil tem uma notícia boa. E a notícia boa é que ferida paterna tem cura. Toda ferida, ela pode vir junto aí com o remédio, com o processo e com a cicatrização. Então, se você também teve feridas paternas, saiba que você não é a única, você não está sozinha, você não está perdida, não está desamparada, nem sem um pai. Porque você tem um pai celestial que te ama muito e que sempre vai ser presente na sua vida, nunca ausente. Eu tive um pai, né? Meu pai, ele era um homem muito bom, um homem muito correto, né? Ele teve as loucuras aí da fase da adolescência dele, como a maioria dos adolescentes. Só que quando eu nasci, meu pai, ele já não vivia nenhuma vida, né, fazendo coisas aí que eram erradas, vamos dizer assim. Ele era um bom homem, ele era um homem correto, um homem trabalhador. Eu cresci num sítio, né? Então era algo assim muito divertido de crescer. Eu cresci com muitos irmãos, né? Então eu cresci num ambiente assim muito legal, muito divertido, né? Um clima muito bom. Brinquei muito no meio do mato, brinquei muito subindo árvore. Tenho muitas irmãs. Eu sou a sexta filha, né? Eu tenho um irmão e eu tenho mais cinco. Eu tenho um irmão e quatro irmãs, né? Porque somos cinco meninas e um menino. E o meu pai sempre esteve aí presente no dia a dia. Como eu falei, ele trabalhava muito. Meu pai tinha 2 empregos na época. Além disso, por ser sítio, o sítio exigia muito dele, muito cuidado, né? Cuidar da manutenção do sítio. A gente tinha muito gado, a gente tinha animais, galinha, porco, né? Vários animaizinhos, então exigia muito dele também. Eu tive um pai presente, eu tive um pai na minha casa. Na minha adolescência, mais ou menos, o meu pai, ele teve um câncer, né? Adquiriu um câncer na laringe, né, na garganta. E foi algo muito ruim para nossa família, desestabilizou um pouco aí o dia a dia da família, porque meu pai, ele era a cola da família, sabe? A gente sempre fazia, a gente tinha uma mesona grandona, sabe? Um mesão enorme, e a gente fazia muita comida na mesa, assim, juntava a família inteira, a família era muito grande, a gente fazia caldo de cana com pastel, ele chamava os irmãos dele, então a gente tinha muito, assim, esses momentos, eu lembro de ter muitos momentos de a gente se reunir, né, de juntar as pessoas, e tinha momento também de ver filme na frente da televisão, dia de domingo era muito comum a família inteira, né, o meu pai, minha mãe faziam uma comida boa e a gente ficava ali na frente da televisão vendo um filme, tenho essas lembranças. Então, quando meu pai teve o câncer, foi muito ruim para ele, né? Ele passou a frequentar muito médico, ele se aposentou, ficou mais em casa, cuidando do sítio, se dedicava mais. Meu pai gostava de pesca, meu pai gostava de caçar, ele era muito assim, fazia essas coisas assim. E por um lado foi bom que ele ficou mais em casa, mas a doença acabou deixando ele mais debilitado. E quando eu tinha mais ou menos, aí, se eu não me engano, 21 ou 22 anos, meu pai faleceu. E eu lembro que ele era muito bom, um pai muito bom, só que ele tinha algumas características que eu vou contar aqui para você, que me trouxe ausências, né? Por que eu falei isso? Porque talvez você, assim como eu, teve um pai em casa, teve um pai bom, um pai trabalhador, e ainda assim desenvolveu traumas, feridas de rejeição, feridas de comparação. E talvez você não tenha tido um pai. Talvez o seu pai te abandonou, talvez seu pai faleceu quando você era muito jovem. Ou talvez você teve um pai, ele te rejeitou, separou da sua mãe, foi morar em outra família. Eu não sei qual a sua história com o seu pai. Mas o que eu quero dizer é que feridas na área da paternidade, elas são desenvolvidas independente se a pessoa teve um pai vivo ou não. Independente se a pessoa teve um pai no dia a dia, presente, a presença dele ali, né, física ali ou não. Então as feridas da paternidade, elas são muito profundas para a maioria das meninas, principalmente. E elas também são feridas que atacam muitos homens também. E talvez a pessoa nem perceba, acha que vai agindo, sabe? Daquele jeito, esse é meu jeito, eu sou assim e tal. Na verdade é uma ferida da paternidade. Bom, mas vamos às minhas feridas da paternidade. Meu pai, nós éramos... Bom, na minha casa nós éramos muitas mulheres e meu pai ele sempre teve um sonho de ter um menino. E isso sempre ficou muito claro pelas tarefas, pelas atividades que meu pai fazia, de cuidar do sítio, cuidar de animais, caçar, tá ali com arma, né? Tá ali pescando. Eram atividades muito assim masculinas, né?
E meu pai sentia a falta de um filho homem, e ele externalizava isso. Ele não maltratava a gente, mas deixava claro que ele queria ter tido um filho homem, tentou ali várias vezes, não veio homem, né? Eu fechei a fábrica, sou a caçula, mas isso ficou enraizado dentro de mim. E meu pai, ele era um homem muito calado, entendeu? Ele era um homem muito na dele, ele não falava muito, ele não externalizava muitas emoções, também por conta da criação dele, que tem esse ponto também. A gente não deve criticar tanto os nossos pais a ponto de achar que eles nunca tiveram um pai e uma mãe também, sabe? O teu pai e a tua mãe também tiveram um pai, também tiveram uma mãe. E talvez esse pai e essa mãe deles não deram para eles o amor, a atenção, o carinho que eles precisavam. Talvez eles viveram de uma forma tão traumática que eles não conseguiram dar amor para você que eles também não receberam, né? Então, meu pai, ele era muito calado. Quando meu pai teve o câncer, que já foi na parte da minha adolescência, que na minha adolescência eu precisava muito da presença do meu pai, o meu pai já tinha esse câncer na garganta, é aí que ele não falava mesmo, porque para falar ele tinha que tampar, né, o caninho que fica aqui, ficava aqui no pescoço dele, e ele tinha que tampar. Então, como era difícil falar, aí ele falou muito menos. Então ele não tinha uma comunicação clara, assim, né, no dia a dia. Falar eu te amo, eu nunca ouvi meu pai falar eu te amo, né? Eu sabia que ele me amava pela forma que ele cuidava da família, mas, enfim, né, eu nunca ouvi isso. Meu pai, ele era muito assim, se tá bom pra você, pra mim tá bom. Se você tá feliz, eu tô feliz. Ele falava essas coisas, ele demonstrava o amor dele de outras formas. Mas o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que eu precisava de mais, sabe? O meu tanque emocional, ele não estava sendo reabastecido. Então, por mais que o meu pai era um pai ali presente, era um bom pai, o meu tanque emocional precisava de mais atenção, de mais amor, de mais incentivo, de mais carinho, que é bem natural para uma filha menina, né? Então, me faltou muito esse amor, esse carinho. Agora, na minha fase adulta, eu entendo que o papel do pai é dar direção, é dar amor, dar limite, né? São algumas características aí da criação na paternidade que me faltou. Então, eu não recebi muito amor. Isso fez com que qualquer migalha que eu fosse recebendo, para mim era suficiente. Então, eu tive relacionamentos tóxicos, eu tive relacionamentos aí onde eram abusivos e eu aguentava o relacionamento abusivo. Por quê? Porque eu não recebia o amor que eu precisava. Então, quando apareceu alguém me oferecendo um mísero amor, uma migalha, para mim era um suficiente. Eu achava aquilo o máximo, me achava muito amada, só que na verdade eu não estava sendo muito amada, eu estava sendo aprisionada. E faltou muito limite também, meu pai sempre foi muito liberal, ele era um pouco negligente também, ele foi um pouco negligente, eu acredito, né, tanto na minha criação quanto na criação das minhas irmãs, porque ele meio que não queria uma responsabilidade, ele meio que jogava para minha mãe as responsabilidades, então questão de sair, de namorar, né, de namorar com quem que não era para namorar, ele meio que não tomava para si aquela responsabilidade. Então eu acredito que ele foi um pouco negligente e isso eu fui sentir as feridas depois, por conta dos abusos que eu sofri abusos, né, de pessoas que eram próximas, que ele poderia ter me protegido um pouco mais e acabou, por essa negligência, não me protegeu, né? Então isso acabou fazendo com que eu fosse para caminhos muito ruins. Bom, meu pai não era muito de elogiar também, então isso foi algo que me afetou muito pela questão da comparação e da rejeição. Né? A comparação, ela começou na minha vida justamente por essa falta, né, do incentivo. Eu sempre me comparei muito com as minhas irmãs, e por eu não me achar bonita na época, né, eu era um pouquinho acima do peso, né, eu era gordinha, eu era uma criança gordinha, que quando a criança é gordinha e fofinha, é tão gordinha, tão bonitinha, mas quando vai crescendo, vai virando adolescente, não é tão bom, né? Então, como me faltou esses elogios, né, esse incentivo, me sentir amada, vista pelo meu pai, isso é algo que me afetou muito. Eu tive muitas feridas de comparação, né, tanto das minhas irmãs quanto amigas, pessoas de televisão, né, modelos. Eu me comparava muito, eu sempre achava que eu era muito feinha, muito gordinha, né? Sempre estava me comparando. Por quê? Porque eu não achava que eu era bonita, porque eu não achava que eu era uma princesa, porque eu não achava que eu era importante. Eu não me valorizava, né? Porque a referência que eu tinha de homem para me elogiar era meu pai, né? E eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento, mas na época eu não tinha. Então desenvolveu muitas feridas na minha fase adulta por conta dessa falta aí de elogios, de carinho, de afeto do meu pai.
E a ferida da rejeição, né, ela também veio por conta da minha paternidade, justamente por causa do meu pai querer um menino, eu queria estar perto do meu pai, e meu pai com muito zelo, com muito carinho, às vezes meu pai caçava muito, e ele ia para a mata fechada, né com arma de caça e tal, e ele ficava lá dias na mata fechada, né, dormindo, comendo, caçando. E realmente é difícil levar meninas, ainda mais filhas, não é um passeio normal para levar filhas. Mas a menina, né, a criança, não entendia, né? Eu queria estar com meu pai, eu queria ir com meu pai. E meu pai, com muito carinho, ele falava: filha, não dá, você é menina, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí, dentro de mim, o que aquela menina entendeu foi que eu não estou com meu pai porque eu sou menina. Se eu fosse menino, eu ia estar perto dele. Se eu fosse menino, eu ia estar caçando com ele. Se eu fosse menino, eu ia estar pescando com ele, né? Essa era a ferida que foi enraizada dentro de mim. E a grande verdade é que não é assim, né? Meu pai estava com uma preocupação, né? Do cuidado, né? Só que para mim, foi algo que criou uma ferida na minha paternidade. Essa ferida da minha paternidade, na área da rejeição, me afetou muito na minha fase adulta. Por qualquer coisinha, eu parecia que era de vidro, sabe? Qualquer coisinha que uma pessoa fazia, seja uma pessoa que eu estava me relacionando, ou na minha empresa, né, um chefe, um líder, o que for, qualquer coisinha que falasse comigo, eu já me sentia rejeitada. Quando alguém, um amigo, até mesmo um amigo, quando falava algo que era pro meu bem, ou era não tinha nada a ver comigo, uma questão pessoal, eu sempre me sentia rejeitada. Eu tô sendo deixada de lado. Ah, a pessoa tá me rejeitando por causa de mim, porque eu tô agindo assim. Então, essas são as feridas da minha paternidade, né? E essa ausência da paternidade, né, por não ter um pai presente ali físico, mas não presente, suprindo, né, o meu tanque emocional, isso gerou em mim muita dificuldade em ouvir Deus. Tive muita dificuldade, até hoje eu admito que eu tenho muita dificuldade de compreender a voz de Deus. É algo que eu me esforço muito para ouvir, para ser direcionada nas minhas questões pessoais, que eu quero direção de Deus. Eu tenho uma dificuldade. Por quê? Porque na minha cabeça, está enraizado dentro de mim ainda, né, por mais que eu lute contra isso, a questão do meu pai paterno, do meu pai terreno, ser quieto. Pelo fato do meu pai terreno falar muito pouco, eu quase não ouvir a voz do meu pai terreno, no meu inconsciente isso leva a que o meu pai celestial fala muito pouco, entende? O meu relacionamento com Deus ele foi muito afetado por conta da minha paternidade. E isso acontece com você também. O seu relacionamento com o seu pai celestial, ele é influenciado pelo relacionamento que você tem com o teu pai terreno. Então, se você teve um pai terreno muito abusivo, né, muito agressivo, você vai ter essa ideia de um Deus malvado, um Deus que pune. Se você teve um pai ausente, você vai ter essa sensação de que Deus não é contigo, Deus não está contigo. Para você se sentir amada por ele, você tinha que fazer muito, né, se esforçar muito em casa. Você acaba tendo que fazer muito para Deus para se sentir amada por Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele também tem muito a ver com o nosso relacionamento com o nosso pai. Olha para a tua paternidade, veja como foi tua paternidade. Algumas coisas que você passa, seja de rejeição, seja de comparação, né, seja num relacionamento abusivo, seja a questão da tua identidade, né, se talvez você já passando por situações onde você está com uma dependência emocional, seja em pessoas, em marido, né, em relacionamentos. Se você está com dependência emocional, olha para a tua paternidade, veja como que foi o teu relacionamento com teu pai, veja se seu pai te deu direção, se te deu limite ou limite excessivo, se o seu pai foi aquele pai que te deu amor, que te incentivou, que colocou palavras aí, né, que abasteceu o seu tanque emocional. Olha para isso, porque se for o contrário, talvez você tenha feridas na área da paternidade. Eu tive muitas feridas na área da minha paternidade, inclusive até na questão da segurança. Eu, como falei aqui, por conta, né, dessa questão da forma que meu pai escolheu criar as filhas, né, eu tive muitos abusos porque eu não tinha proteção do meu pai. Meu pai não foi aquele pai que protegia, sabe, que zelava. Ah, minha filha tá saindo com quem? Vai para onde? Vai para qual lugar? Conhecer e se preocupar. Eu não tive essa segurança. Então, eu meio que tive que me proteger sozinha. Então, eu cresci sendo aquela pessoa, não, eu sou trabalhadora, eu me cuido, eu me defendo, eu me protejo, né? Eu que sou aquela poderosa. Então, só que foi o quê? Foi aquela falta do cuidado, do zelo, da proteção do meu pai, né? Então, essas foram um pouquinho
sobre a questão das minhas feridas paternas. Hoje, graças a Deus, eu comecei, né, um tempo atrás, um processo de cura, e esse processo de cura me libertou, mudou minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa porque Deus ele me transformou de dentro para fora. Hoje eu tenho um pai celestial, eu tenho um pai que me ama. Eu não tenho nenhum tipo de questão pessoal que ficou com meu pai. Quando eu comecei a descobrir sobre a paternidade, eu lembro que eu li esse livro aqui, né, na época, anos atrás, há cerca de 5 anos atrás, eu li esse livro. E esse livro ele abriu a minha mente na questão da paternidade. E eu lembro que, por fé, eu dobrei meus joelhos, eu orei, eu falei com meu pai, com o entendimento que meu pai não estava me ouvindo, né? Porque como cristã eu não acredito, né, em pós-vida, não acredito que os mortos conseguem ouvir, mas pela fé, né, eu dobrei meu joelho e eu declarei com a minha boca: Pai, eu te perdoo pela ausência, eu pedi perdão, te peço perdão por eu ter sido uma filha rebelde, por eu ter aprontado muito, porque eu aprontei muito também, porque a questão da paternidade, ela também tem a ver com isso, eu aprontei tanto, por quê? Eu queria ser vista pelo meu pai, eu queria chamar atenção, né? Só que na época eu não tinha esse entendimento, né? Então eu aprontei muito, e eu ia na minha oração, eu falei: Pai, você me perdoa a minha rebeldia, perdoa as vezes que eu te desonrei. Eu fiz uma oração muito profunda, né? E eu fiquei leve, né? Eu não precisei mais, tive nenhuma dificuldade mais na área da minha paternidade. O meu Pai Celestial curou todas as minhas feridas na área da paternidade e para mim foi maravilhoso. Então, eu deixo aqui um convite para você. Se você tem feridas na área da sua paternidade, se você sabe que você tem feridas na área da tua paternidade, a primeira coisa que você vai fazer, você vai orar. Você vai pedir a Deus: Senhor, me mostra as minhas feridas, me mostra qual foi o momento que fez essa ferida, quais feridas eu tenho, me revela e me cura. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para os seus pais de forma diferente. O meu pai já era falecido quando eu comecei meu processo de cura, mas a minha mãe é viva, né? E eu comecei a perguntar à minha mãe como que era a vida do meu pai. Eu falava assim: mãe, como que era o meu pai na adolescência? Como que era o meu pai com o pai dele? Como que era o meu pai com a mãe dele? Eu comecei a procurar saber como que era a paternidade e a maternidade do meu pai, da minha mãe. E isso me ajudou muito no meu processo de cura. Então procura saber como que foi a criação dos seus pais, como que era o relacionamento dele com seus avós. Isso vai te ajudar muito a você sair da sua bolha do eu, é minha ferida, e começar a entender o outro também, né? Então faça isso, eu te aconselho você a fazer isso e se permita ser curado. Se permita, porque é um processo, a cura é um processo. E se você se permitir e você aí começar a desenvolver esse processo de cura, eu tenho certeza que a sua vida também vai ser transformada. E é isso, né? Porque eu já falei pra Chuchu, né? Tá bom, né? De tagarelar. E acompanha esse canal, se inscreve aqui nesse canal. Deixa um like aqui. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um like aqui pra me ajudar, tá bom? Que a gente tá crescendo aí aos pouquinhos. A minha meta é, voar. Então é isso. Eu desejo pra você cura. Que você seja uma pessoa curada e transformada em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.